Aí, em ter um serviço fixo para poder ter garantia de salário no fim do mês, para poder ter essas garantias, sabe? Enquanto que nos outros países esse comportamento também existe, muito lógico, mas não tem assim esse mesmo padrão nosso. Então, ir para a fábrica representava ter serviço, salário fixo no fim do mês. Isso era bom. Então, se eu era dona de uma padaria pequenininha, ou se eu trabalhava no campo, e eu tivesse alguém da minha família trabalhando na indústria, nas fábricas, muito melhor, porque eu tenho garantia de que se alguma coisa der errado no fim do mês, eu tenho o salário daquela pessoa para contar. E aí os homens foram em grande quantidade, né? Em sua maioria, eles foram para as indústrias, principalmente porque no Brasil, a gente já estudou isso, tá? Lembrem-se de poucos dias atrás, poucas aulas atrás. No Brasil, a gente teve a situação de que as fábricas que foram abrindo aqui eram principalmente fábricas de lidar com extração mineral. Eram siderúrgicas, eram áreas de transformação do ferro, metalúrgicas, siderúrgicas, eram todas fábricas mais de infraestrutura, de trabalho com infraestrutura. Tá. Aí, esse tipo de trabalho nas fábricas, naquela época, hoje em dia é possível qualquer um executar. Mas naquela época era serviço de homem, sabe esse termo assim? Pois é, era serviço de homem. E daí esses homens iam para as fábricas. Esse negócio pequeno, essa parte rural, quando era uma área de subsistência, só claro, não uma grande fazenda, né? Ficou para as mulheres. Então, essas mulheres elas vão começar a ter uma participação maior. Também tem a televisão, que começou a trazer notícias do mundo todo, e aí a gente percebeu que a postura e o perfil de mulheres em outras partes do mundo era um pouco diferente. Então, começa tudo isso fazer parte, tá? Mas vamos lá. Agora eu quero que vocês olhem aqueles dois gráficos da página 58 da apostila, tá? Tem lá, pirâmide etária do Brasil em 1980, em milhões de pessoas, e pirâmide etária do Brasil em 2010, em milhões de pessoas. Por que 2010? Porque é o ano em que foi feito o último censo demográfico. O censo demográfico é aquele indicador feito pelo IBGE que representa todas as classificações, todos os dados que estiverem relacionados à demografia, à população do país, certo? Então tá. Aí começou a ter um estudo, uma avaliação melhor a partir do momento que a gente teve essa leitura. E a de 2010 é a última. Esse ano agora, 2020, era para ter o censo 2020, né? Porque o último foi em 2010 e o censo é de 10 em 10 anos. O censo 2020 foi adiado, a princípio ele vai ser em 2021, segundo o IBGE, por conta da situação toda que estamos vivendo agora. Então, todas as forças e todas as verbas públicas estão sendo mais focadas e destinadas para essa questão da saúde e da recuperação econômica do Brasil. Aí o que acontece? Outras áreas que precisariam de verba ficam no aguardo, ficam esperando, que é o caso do censo demográfico. Como ele não é uma urgência nem uma emergência nesse momento, fica esperando e é possível, segundo o IBGE, ele vai ficar para o ano que vem, não vai ser mais esse ano. Mas tudo bem, né? Devido às circunstâncias, a gente tem que esperar mesmo para ver o que vai acontecer, como que a população vai se comportar, de que maneira as coisas vão acontecer. As duas pirâmides etárias. Eu olho aqui na minha apostila e vocês sigam olhando na apostila de vocês. A primeira pirâmide etária, ali a da esquerda, está mostrando uma quantidade enorme em milhões. Ó, lembrando como se lê uma pirâmide etária, acho que vocês lembram, né? A parte da esquerda é o número de homens, a parte da direita é o número de mulheres, certo? Mais uma coisa, embaixo os números vão de 0 a tantos milhões de acordo com a população. Ali no caso nós temos de 0 a 10 milhões, certo? E no lado esquerdo, aquela fileira que tem no lado esquerdo ali, representa as idades, o conjunto de idades. Uma média, nesse caso aqui dessas pirâmides etárias que vocês têm ali, elas são de 5 em 5 anos, tá bom? Então vamos lá. Ó, isso é pirâmide etária do Brasil, lá em 1980, tá bom? Isso há 3 décadas atrás. E lá em 1980, nós tínhamos uma quantidade muito grande de crianças, era o maior percentual da pirâmide etária brasileira,
uma quantidade muito grande de crianças de 0 a 4 anos. Ou seja, havia esse percentual, quando que ele se torna muito grande? Quando a gente tem adultos tendo filhos e adolescentes tendo filhos. E outra coisa interessante de observar, eu não vou dizer que é legal, porque depois vocês vão me criticar, que nem a história da África, né? Mas então tá. Uma outra coisa interessante de observar é o seguinte: a gente teve um crescimento demográfico, tinha esse crescimento demográfico muito grande de crianças, porque são coisas que não se fala muito, mas é importante. Óbvio, que eu tinha bastante filho, ok, mas quem tinha? E adultos tinham muitos filhos, mas também existia a situação de adolescentes com filhos e de idosos com filhos, sabe? Tinha a situação de mulheres com 60 anos tendo filhos ainda. Tá? Hoje em dia, esse número reduziu de idosas tendo filhos, mas até a década de 70, 80, que é a que a gente está vendo, isso ainda acontecia bastante, tá? Até porque não se usava muito método preventivo. Então, os filhos, em muitas famílias no Brasil, gente, sério, muitas mesmo, os filhos vinham de acordo com o que a natureza mandasse, sabe? Não havia um método de prevenção, cuidado, nada. Até porque os homens desconfiavam de traição das mulheres que não estivessem que não estivessem tendo filho atrás do outro. Quer dizer assim, ela está começando a usar aqueles negócios lá que estão dando, que é camisinha, pílula e tal, para não saber quando ela está me enganando, para não nascer filho com outra cara. Sim, no Brasil, esse era um dos argumentos que se usava, tá? Acreditem se puder. Mas Aí depois a gente tem crianças de 5 a 9, 10 a 14, óbvio, porque essas crianças vão crescendo, mas eu gostaria muito que vocês observassem que nessa pirâmide da esquerda, a última idade que aparece ali é 80 mais. Por que ela é o extremo da pirâmide? Porque era mais ou menos por ali o máximo de idade a que se chegava, o máximo mesmo. E aqui no Brasil, nessa época, 50 anos de idade já era considerado idoso. Dependendo da pessoa, de 45 anos para cima, ela já tinha toda como que eu vou dizer assim, ela já era considerada idosa, não oficialmente, mas ela já era mais cansada por conta dos tipos de trabalho que tinham. As mulheres eram totalmente envelhecidas nesse período, não fisicamente de força para trabalhar. Eu digo fisicamente no aspecto visível e de saúde também, por conta de ter esse monte de gravidez e uma meio que colada na outra. Isso acaba com a saúde das mulheres, né? Tá. Agora na pirâmide da direita, pirâmide etária do Brasil em 2010, mesmo tipo de leitura em milhões. Olha só. Crianças de 0 a 4 anos são, entre o perfil das crianças, as que menos tinha em 2010. Quando sair a nova pirâmide etária brasileira, vocês podem apostar comigo. Isso vai ser ano que vem, vocês vão estar no terceirão e a gente vai comentar isso. Que a pirâmide etária, amém, né? Vocês estarão no terceirão, sim. Com certeza esse ano vai acabar esse ano ainda e vai dar tudo certo. Então, olha só. Então, quando essa pirâmide nova sair, a gente vai ver que ela está cada vez mais abaulada, ou seja, vai reduzir ainda mais o número de crianças de 0 a 4 anos, de 5 a 9, porque no Brasil, tal e qual no resto do mundo, a gente está seguindo o mesmo padrão de comportamento familiar. Teve mudança na estrutura urbana, teve mudança na industrialização, as condições financeiras, mesmo com pessoas tendo condições financeiras melhores, o acesso aos recursos naturais, todo mundo sabe que está se tornando cada vez mais escasso, está cada vez mais difícil, a educação está cada vez mais difícil. A partir do momento que a gente teve a situação de globalização no planeta, em que entrou a internet na vida das pessoas, ficou complicado você controlar e dizer para o seu filho, aqui em casa quem manda sou eu e é do meu jeito. Porque ele questiona e vê que no resto do mundo tem vários outros jeitos. E aí é um problema você lidar com a educação de filho nos dias atuais, ter 2 filhos, 3, para você tentar manter um controle disso e tentar educar bem todos eles, do que da época que se tinha 7, 8. E a educação era, eu mando, você obedece, quieto, vai para a roça, trabalha com seu pai, meninas junto com a mãe, ponto. Sabe? Era muito pragmático. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia é tudo mais fluido, é tudo mais questionável, observável. Os jovens de qualquer lugar fazem isso.
Então, as famílias também perceberam que, pela questão do fator educação, tornava-se um pouco mais difícil ter muitos filhos. Mas calma, vamos falando dos índices técnicos, de número mesmo, né? Olha lá, qual é a maioria a maioria da população em 2010? Entre 25 e 29 anos, que são as pessoas que hoje têm a minha idade, entre 35 e 39 anos. Somos nós hoje, né, esse perfil da minha idade, um pouco menos, um pouco mais, que somos a maioria das pessoas do Brasil. Essa maioria de pessoas do Brasil nessa idade representa o quê? Representa a população economicamente ativa, ou seja, pessoas que estão no mercado de trabalho, cada vez mais inseridas no mercado de trabalho, e pessoas que então rendem para o governo em forma de impostos, porque elas fazem compras e a cada compra tem impostos, porque elas trabalham e precisam dar parte da sua renda em forma de impostos, porque elas dependem de serviços públicos e para depender de serviços públicos você paga impostos, enfim. Tá? E essa hoje é a maioria da população brasileira. A maioria da população brasileira hoje está entre 25 e 49 anos, tá, gente? É essa faixa etária aí. Se vocês pensarem, sempre tem alguém, uma ou duas pessoas na família de vocês que vão ter essa idade, entre 25 e 49 anos de idade. É essa a maior parte da população brasileira hoje. E é bom porque é uma população que trabalha, uma população que rende. O mais interessante, de 2000 em diante, mas em especial de 2010 para cá, o perfil da população brasileira entrou numa uma outra situação também. É um pessoal que está no mercado de trabalho e um pessoal que entendeu a lógica da globalização e está cada vez mais inserido dentro de universidades e no aperfeiçoamento profissional. Isso é uma tendência do globo, já vem acontecendo no mundo todo desde a década de 90. No Brasil começou um pouco depois, a partir de 2000, mas de 2010 para cá isso tem sido muito intenso. Pessoas no mercado de trabalho, antigamente, elas colocavam na parede atrás, assim, no fundo, o seu certificado da faculdade e, meu Deus, era o doutor, era o cara. Hoje em dia, se você quiser colocar na parede os seus certificados e você quiser realmente ser alguém com alta qualidade de mão de obra especializada no mercado, você tem que separar uma parede, porque você tem que fazer muitos cursos, você tem que estar se aprimorando, tem que estar se atualizando. Ah, não, mas a minha família não tem nada disso, e as pessoas vivem bem, não sei o que, ok. Analisa mais ou menos a idade dessa galera. Agora, quem tem de 25 anos, entre 25 e 45 anos de idade, já entrou nessa lógica. E o pessoal que tem menos de 25, entre 20 e 25 anos, que é um pessoal que se formou recentemente, a maioria que você conversa já está buscando outras coisas. Já tem 2, 3 cursos diferentes, já tem uma especialização, porque é uma tendência global. E se não acontecer isso, a gente fica para trás. E não dá para o Brasil ficar para trás. Vamos lembrar que a gente teve uma situação bem constrangedora há pouco tempo, de parar com os investimentos na área de ciência e educação pública, né? Educação pública superior. A gente teve várias reduções de verba nesse sentido, onde deveria ter sido aplicado o máximo possível, por quê? Primeiro, uma tendência global. Segundo, tem uma pandemia agora chamada coronavírus por aí, e se nós tivéssemos, quem sabe, já investido muito mais, por que não cientistas brasileiros, de repente, já terem desenvolvido muito mais coisas do que já fizeram até agora? Porque os nossos cientistas brasileiros, eles têm colaborado muito nesse sentido, têm trazido muitas inovações, têm feito pesquisa direto, tudo dentro das universidades públicas e com a verba que eles têm. Mas poderíamos estar melhor, né? Mas tá, vamos continuar lá. Depois, a partir dos 30 a 34 anos, na época, essa população começava a reduzir, que é a população hoje, que está entre 40 e 45 anos de idade, tá? Aí, quando eu chego lá, presta bem atenção nesses dados, porque daqui a pouco eu vou inserindo outros dados nessas idades e vocês vão ter que tentar entender, vão ter que conectar aí no cérebro de vocês. Olha lá, observem como o volume de pessoas na idade entre 60 e 64 anos aumentou bastante, tá? Pessoal entre 60 e 64 anos aumentou bastante. Olha que lá naquela época, 60 a 64 anos é hoje o pessoal que está entre 70 e 74 anos. E tem uma grande quantidade de pessoas que estão nessa idade.
E muitas pessoas que estão entre 60 e 75 anos, você já reconhece nelas pessoas que são idosas, que têm mais idade, mas o pique, a energia com que elas trabalham, com que elas fazem as coisas, é muito rápido, é muito grande. E levantam mais cedo que todo mundo, e trabalham e participam. Então, é uma tendência também que no Brasil aconteça a mesma coisa que no resto do mundo, que a gente tenha cada vez mais que inserir essas pessoas. Vocês já fizeram um trabalho sobre isso, falando do envelhecimento da população, certo? E das políticas públicas. Hoje a gente vai fazer um trabalho próximo disso, porque tem que pensar também nas estruturas familiares, mas depois a gente vê isso, tá? Agora eu queria que vocês dessem uma olhada no gráfico aqui, ó, de baixo, da página 58, que eu vou falar um pouquinho dele, tá? Esse aqui é o gráfico da expectativa de vida no Brasil. Observem a expectativa de vida no Brasil em 1940. 41 anos. Ah, mas o meu avô, meu bisavô morreu com 80 naquela época, tá bom? Isso é uma expectativa, é uma perspectiva, são os dados de maioria, não é o nossa, todo mundo morria aos 40 no Brasil, não. Entende? É a média de vida que se chegava. Então, imagine, na década de 40, a expectativa de vida média que se chegava, ou que a maioria das pessoas chegavam, era 41,53 anos, tá? É uma expectativa de vida muito baixa mesmo. Aí depois, a gente vai subindo para a década de 80, 62, década de 90, 66, de 2000 para cá, são dados do próprio IBGE, aí mais diretamente relacionados a estudos do censo, né? E de 2000 para cá, ó, dados do censo específico, 2000, 69,83 anos era a idade, expectativa de vida do brasileiro. 2010, que está ali entre 2009 e 2012, já passou para entre 73 e 74 anos de idade. Segundo alguns estudos já feitos por institutos que são de pesquisa particular, assim, né, que não são do governo, a expectativa de vida do brasileiro no próximo censo provavelmente vai nos dar a saber dados em torno dos 76, 78 anos de idade, certo? Sendo a média de 76 para homens e 78 para mulheres. Mulheres se cuidam mais, porque essas coisas que eu já falo para vocês em sala de aula, né? Porque mulheres, elas prestam mais atenção na sua própria saúde, se alimentam melhor, elas são mais calmas, mais tranquilas, enfim, essas coisas que vocês já sabem. E aí tá, o que acontece? Ao longo de todo esse tempo, muitas mudanças urbanas, muitas mudanças no cenário urbano, ele foi se transformando bastante. E é importante quando a gente mora no campo, quando a maioria das pessoas moram no campo, faltando dinheiro, você tem as coisas que você plantou para garantir no mínimo a alimentação, certo? Agora, quando você mora na área urbana, você tem que dar conta de ter tudo isso com o dinheiro que você ganha do teu trabalho, com o teu salário. Então, quanto mais pessoas trabalhando, quanto melhor a tua posição, melhor vai ser a tua habitação, porque é outra coisa que no Brasil é bem complicado, o valor dos aluguéis no Brasil é muito alto. Consultem o IBGE, que lá tem todas essas informações, tá? Tem inclusive a média de preço de aluguel de todos os lugares do Brasil. Eu não sei se vocês sabem, mas Balneário Camboriú é uma das cidades que tem o preço do metro quadrado das terras para comprar na cidade mais caros do Brasil. Parece que, se eu não estou enganada, pelo menos é o que eu vi pela última vez, só perde para Campinas em São Paulo. Olha, até Brasília ficou para trás, que antes era mais caro, né? No resto do Brasil, em relação ao resto do Brasil, Balneário Camboriú tem as áreas de propriedade, de território para comprar, para construir casa, prédios, essas coisas mais caras do Brasil. E então, isso coloca o Brasil também em uma outra situação, que é a situação imobiliária, a situação de habitação, que não é fácil, né? E que exige que você trabalhe. Tem muitos lugares que o aluguel é um salário mínimo por mês. A pessoa aluga casa, que inclusive em Pissarras, por um salário mínimo por mês. Ok? Mas se eu tenho 57% da população brasileira que ganha um salário mínimo por mês para se sustentar, para tudo, para comer, para beber, para dar roupa para os filhos, para garantir educação, para pagar habitação, transporte, tudo, ganha um salário mínimo por mês,
Não, é meio desajustado esse índice, não é? Como é que eu tenho 57% da população, 54, 57% da população que ganha um salário mínimo por mês, e essa mesma população que tem essa percentagem de salário vai pagar um salário mínimo por mês de aluguel na casa onde mora. E daí não come, não sobrevive. Então é bem claro, essas pessoas vão ter que procurar lugares que sejam muito mais baratos. E para elas encontrarem esses lugares que sejam muito mais baratos, aí lá vamos nós, para favelas, para lugares com construção irregular, esse tipo de coisa, tá? Então, que mais? Perfil da população brasileira muda bastante. Eu tenho uma característica nova para inserir aqui, que vocês ainda não estudaram quando a gente falou do perfil populacional brasileiro, mundial. Olha só, muda a taxa de fecundidade. Na página 58 tem embaixo um quadrinho com a queda da taxa de fecundidade. Estão vendo lá? Ó, em 1960, aquela mulher estava com 6 filhos. Em 80, a mulher que está ali já tem 4 filhos. Em 2000, 2 filhos. 2020, que é o ano que nós estamos, na época em que essa projeção foi feita, foi em 2014, a tendência 1 filho. E é uma tendência cada vez maior. Já conversamos sobre isso em sala, não vou entrar em detalhes. Por que menos filhos? Sobre a entrada da mulher no mercado de trabalho, a gente já falou. Sobre o planejamento familiar, a gente já falou. Mas existe uma nova situação. Agora, nós vivemos também com a situação de... Tipo, eu tenho a minha família e os meus filhos, certo? Agora, a nova estrutura familiar, tem diversas estruturas familiares no Brasil diferentes, as mais variadas. Mas tem uma nova estrutura familiar no Brasil que está bastante forte, que está causando bastante impacto social no sentido de mudar a forma de comportamento até das pessoas, o gasto, tudo, que são aqueles filhos que sustentam pais idosos, que os pais idosos vivem junto com os filhos. Tem aqueles pais idosos que têm a sua própria aposentadoria lá, né, a sua previdência, e que vão junto com os filhos bancando todos os gastos da casa. Mas tem a situação dos idosos que não têm renda nenhuma ou que têm uma renda muito baixa de um salário mínimo e vivem com os filhos. E essa renda que eles têm, muitas vezes, vai para situações de saúde, necessidades básicas desses idosos. Então, são filhos que são adultos, né? Que além de serem responsáveis pelo sustento dos filhos, são responsáveis pelo sustento dos pais, certo? Então, é como se... Pensa nessa pirâmide. Eu tenho na mesma casa uma população economicamente ativa, responsável por sustentar a população economicamente inativa, filhos, e a população economicamente inativa, idosos, pais idosos, certo? É uma sobrecarga, é pesado mesmo, certo? E acontece bastante, tem várias famílias assim no Brasil hoje. Agora eu vou passar 2 vídeos, são bem curtinhos, vou voltar para o WhatsApp, eu vou passar 2 vídeos bem curtinhos para vocês assistirem, vou meio que explicar por lá como que vai acontecer e a atividade que vocês têm que fazer. Só antes, ó, um dos vídeos é sobre os desafios causados pelo envelhecimento populacional no Brasil. Então, que desafios isso traz? Gente, esse pessoal está ficando dentro de casa, a gente tem que sustentar e tem que ter toda a infraestrutura para essas pessoas. E por os novos arranjos familiares, tá? Que tipos de família nós temos tido no Brasil? Família de pai, pai e mãe, mãe, mãe e filhos. Desculpa, pai, pai e mãe não. Pai, pai e filhos, mãe, mãe e filhos, pai, mãe, filhos e avós, sabe? Ou pai e mãe com filhos, mas que estão separados e tem outra família e de vez em quando junta tudo. Então, são diversos perfis. E como é que como a gente está dando com isso? Pensando em trabalho, pensando em escola, habitação, transporte, necessidades básicas. Esta pirâmide etária, qual é a tendência dela, tá? Vou explicar só mais uma coisa. Hoje vocês vão brincar de advogado. Então, o que vocês vão ter que fazer? Brincar não, vão simular. Não é para ficar de bobeira, né? Claro. Vocês vão ter que escolher uma palavra para definir essas transformações que vem acontecendo no perfil da população brasileira. Escolhe uma palavra que você diria para definir esse perfil populacional. Eu vou escolher uma aqui que não tem nada a ver, tá? Eu escolho a palavra demografia. Não tem lógica nenhuma, porque ela não representa nada, né? Mas tá.
eu escolhi a palavra demografia para definir o perfil populacional e as transformações desse perfil populacional brasileiro nos últimos 50 anos. A partir disso, eu tenho que justificar por que eu escolhi a palavra demografia e defender por que demografia é a palavra que representa as mudanças da população brasileira. Tá bom, gente? Eu explico melhor no texto do dúvidas, vocês, por favor, entrem em contato comigo para perguntar. Vou passar os 2 vídeos agora para vocês assistirem, eles bem curtinhos e bem legais. E vou explicar o trabalho. Não esquecendo que vocês têm trabalho para me entregar hoje, tá bom? Bom, é isso. Vou terminar aqui. Gente, foi um prazer enorme começar segunda-feira com vocês. Beijo. Beijo, Fran.